traz o reino do universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser, grande mar submerso, louva o dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai os anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças em mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rei dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ao céu, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor da glória. Glória a Deus. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, nos traz uma narração de um momento, louvado seja o nosso Jesus, realizado na pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus, como no dia de hoje. Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 13, está escrita a seguinte frase: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu, Glória a Criador Deus. dos céus e da terra e do mar e tudo que nele há. E a cada instante o Senhor abrir nosso entendimento, Amém, Senhor da glória, Jesus. para que a cada dia nós venhamos entender a Tua palavra e praticar, Senhor. Porque nós somos vários, necessitamos da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor, e do auxílio 100% do Teu Espírito Santo, para que nós possamos andar em novidade de vida. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que nele há. Nesse instante de Pai, que o Senhor tome cada uma dessas pessoas que ora se encontram nesse lugar, meu Pai. Vamos também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós determinamos a manifestação do Teu poder agora sobre esta água, Pai. Meu Deus querido e amado, que toda e qualquer ação, toda e qualquer investida do inimigo, que porventura seja projetado sobre esta água, nós o repreendemos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E determinamos nesta hora, Pai, a manifestação do Teu poder, a Tua graça, Senhor. Meu Deus, e o mover glorioso do Teu Espírito Santo. Toma cada um dos teus filhos, tuas filhas que hoje, nesse dia, Pai, descerão as águas, Senhor, em confirmação de uma crença genuína na pessoa do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Meu Pai, que essas vidas verdadeiramente, meu Senhor da glória, venham andar em novidade de vida, meu Deus. E perseverar até o fim. Pois a Tua palavra diz, Pai, só aqueles que perseverar até o fim será salvo. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra e do mar que nele há. E que nesse dia, meu Senhor da glória, possa, meu Pai, não só na vida desses aqui, mas de muitos outros espalhados em todo o mundo, Senhor, possa estar sendo concluído, meu Deus, esta palavra de salvação e realizado este teatro, meu Deus, memorial que será por a eternidade. Pai, minha oportunidade, Senhor Deus que está no céu, mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor. Nos abençoa com a Tua graça e a Tua paz, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, desde agora e para todos, sempre todos digam amém. Graças a Deus. Então, queridos e amados irmãos, nós estamos nesse instante mediante o texto sagrado suportando nossas vidas. Muitas vezes nós paramos e perguntamos, né, o porquê, né, se outrora já fomos batizados, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que todos os seres humanos, né, que nascem e têm o reconhecimento de Deus, glória a Deus, todos de fato verdade são batizados. E eu costumo dizer nos sermões que são batizados pelo batismo do homem. Por quê? Batismo do homem é aquele que está na teoria do pai e da mãe. E nós precisamos ser batizados com o batismo de Jesus, que não é teoria humana, é teoria do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos, incumbe a uma missão de pregar o Evangelho, Ele disse claramente: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, queridos e amados irmãos, nós temos que cada dia estar buscando o conhecimento da palavra de Deus e pedindo ao Senhor nosso Deus que abra nossa mente, nosso entendimento, para que o Espírito Santo venha falar fortemente ao nosso coração. E obviamente, se a palavra do Senhor nosso Deus, dirigida a nós, nos diz que aqueles que crê e for batizados, que não crê, será condenado, então, de certa forma, ainda que a gente venha a crer e não se submete ao batismo, nós estamos fora da salvação. Mas quando nós crê e se submete ao batismo, é uma conclusão. Louvado seja Deus, isto quer dizer, é um selo de salvação mediante a palavra. Quando o Senhor Jesus, ora, veio para que João batizasse ali no Rio Jordão, conforme o texto nos diz que João quis se impor e falou claramente para Jesus, disse: olha, eu é que quero ser batizado por ti e vem o Senhor a mim. Jesus naquele instante disse: olha, João, deixa, porque nos convém cumprir as Escrituras. Então nós sabemos que o batismo não é uma fábula religiosa, mas é um mandamento de Deus para se cumprir o desejo de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai que está no céu, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós sabemos que toda a humanidade, eles professam-se ser filhos de Deus. Mas a Bíblia nos relata no Evangelho de João, capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Ele deu o poder. Que coisa interessante, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, queridos, às vezes alguém pode dizer: mas eu já creio, mas precisa algo em cima disso aí.
Porque Jesus disse, se crê e for batizado. E às vezes as pessoas creem que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, não é? Que Jesus é a única solução. Crê, mas se crê e não sela essa crença com o batismo da qual o Senhor Jesus falou, não adianta nada, porque é uma crença intelectual, mas o que vale diante de Deus é uma crença de todo o coração. Se tu crê de todo o teu coração, seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Interessante que a Bíblia nos conta uma história, conforme está no livro de Atos, que um certo dia, Filipe ele estava indo para uma certa aldeia, e de repente o Espírito Santo chega a ele e dá uma transportada dele de certa forma e leva ele para uma outra situação. E lá levou ele junto a um certo homem, né, que estava de viagem, uma carroça, ou que seja, uma carruagem na época, carroça no dia de hoje. E de repente, o Espírito Santo fala a Filipe, se achega a esse carro. E quando ele se achegou a esse carro, está ali aquele homem lendo, conforme o que está escrito, o texto de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Isaías 53. E chegando ali, Filipe disse, tu está lendo? Ou que seja, tu entende o que tu está lendo? E aquele homem disse, como é que eu vou entender se ninguém me ensine? E aí ele intercedeu para que Filipe subisse no carro, sentasse com ele e ensinasse a ele. E assim Filipe fez. E de repente a Bíblia diz que Filipe começou a pregar as Escrituras até ao ponto de pregar Jesus no que se diz respeito ao arrependimento. Falando a ele, explicando todo o detalhe do batismo e ele seguindo viagem. Pouco instante, é uma coisa até que me impressiona muitas vezes, porque nos dias de hoje os homens estão tão sabidos que se tornam tolos. Porque ali, até hoje, aqui a Bíblia não relata se aquele homem era casado, como diz o popular, se ele era solteiro, se ele era viúvo, ou o que é que ele era. A Bíblia não relata esse texto. E nem Filipe fez pergunta alguma. Ao contrário, a única pergunta que Filipe fez, exclusiva e objetiva, foi quando Filipe perguntou, tu entende o que tu está lendo? Ele disse, como é que eu vou entender se ninguém me ensina? E a outra pergunta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que seja, ele aí fez uma outra pergunta para Filipe. Filipe agora trouxe uma resposta. Porque ele disse então para Filipe, naquele instante que chegou ali, Filipe vinha ensinando a ele acerca da água, quando ele avistou a água, ele disse, olha ali, água. E o que é que me impede agora que eu seja batizado? Né? O que é que me falta para ser batizado? Filipe disse, se tu crê de todo o teu coração. Ele disse, creio. E aí ele parou o carro, na questão de carruagem, e desceram ambos, entrou na água, Filipe o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, naquele instante, o Espírito Santo tornou transportar Filipe, porque nenhum nem outro viram mais uns aos outros. Filipe foi para o destino dele, e o eunuco também seguiu a viagem dele, agora sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, meus amados, nos dias que nós estamos vivendo, é muita burocracia para se realizar um batismo por parte dos homens. Mas não tem burocracia para ensinar a igreja a viver a igreja. Porque a igreja tem que viver a igreja. E hoje eles criam tanta burocracia na hora de batismo, exigem tantas coisas, e depois que as pessoas se tornam batizados, eles se acham ali agora que pode deixar correr folgado. Mas não pode correr folgado não. Aí você pode perguntar, por que pastor não pode correr folgado? Porque Jesus indicou que tem duas portas. Tem uma porta larga e tem uma porta estreita. Isso quer dizer, quando nós arrebanhamos, ou que seja, pastoreamos, que nós só ensinamos que tem que estar no rebanho, nós não ensinamos que tem duas portas, resulta que o rebanho, as vidas, elas começam a andar em qualquer porta que entra, que chega, entra. Porque não tem discernimento, porque não foi ensinado. E hoje o que nós ouvimos é só uma mensagem falsa, fraudulenta e sedutora para o inferno. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Mas, meu querido amado, todo lugar que você vai tem alguma coisa. Ou boa ou ruim, mas tem alguma coisa. Não existe. Você entrando nessa água aqui, aparentemente nós podemos usar um termo limpa, mas é uma água que tem alguma coisa. Se você sair da água e pisar no chão, o chão tem alguma coisa. Não existe essa história de não tem nada, não. Isso aí é uma farsa demoníaca para ludibriar a mente da sociedade. Por quê? Hoje as pessoas pregam o evangelho e às vezes as pessoas nem se convertem. Não. As pessoas aceitam a mensagem. E como alguns costumes, né, de religião que sempre sai dando estudo, ensinando a palavra, torna
uma ovelha, ou seja lá, um estudioso, um leitor prático, e ali na prática da leitura é batizado, sem ter o arrependimento. Mas para o reino de Deus não vale ter conhecimento da palavra não, vale ter a prática da palavra. Isso quer dizer viver, porque a palavra de Deus diz para nós não ser simplesmente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser uma igreja como o mundo. Ela tem que ser uma igreja transformada. Amém. Louvado seja Deus, uma igreja transformada. Por quê, pastor? Porque a igreja ela não é qualquer coisa. Ela é coisa especial que não pode faltar, amados. Pastor, e o que é que a igreja é? A igreja é o sal da terra. Se faltar a igreja, a terra apodrece. Glória a Deus. Pastor, e o que mais a outra coisa? Ela é a luz do mundo. Se faltar a igreja, o mundo fica em treva, amados. E é isso que a gente temos que estar cada dia buscando. E o apóstolo Paulo, o maior pregador da história depois de Jesus, ele disse assim, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não pode andar segundo o mundo. Ela tem que andar no mundo, mas não pode andar segundo o mundo. Ela pode entrar no mundo, mas ela não pode deixar o mundo entrar nela. E nos dias que nós estamos vivendo é diferente. A igreja não está entrando no mundo, é o mundo que está entrando na igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês, aqueles que têm abrido a porta para que o mundo entre na igreja, Deus vai cobrar naquele grande dia. Sabia disso? Deus vai cobrar aqueles que abrem a porta para o mundo entrar na igreja de Cristo. Quer dizer, ele não está tendo discernimento de Cristo. E a gente temos que ter discernimento. Quem é Cristo? Cristo é aquele único que morreu para nos remir do pecado. Se fosse para nós viver de qualquer jeito ou igual ao mundo, não tinha precisão de Cristo morrer. Mas Cristo morreu com objetivo, conforme diz o evangelista Lucas, para buscar e salvar os que se havia perdido. E nós outróramos andávamos nessa situação, perdidos. Porque nós andávamos comendo tudo, fazendo tudo, que tudo era bom, tudo era certo, tudo era legal, vivendo a seu bel prazer, mas sem saber para onde estava indo. Como diz a palavra, andando em trevas, sem saber para onde está indo. Mas o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Quem segue a ele não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui nesse dia fazendo simplesmente, não é, mais um membro do corpo de Cristo. Meu objetivo não é esse. Não. Eu estou aqui nesse instante, em o nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo uma palavra, um ato memorial, para que você seja um crente nesse mundo que nós estamos vivendo. E um crente como pastor, um crente transformado e não conformado. Porque se for para você viver conformado, não vale a pena você se envolver nesse assunto. É melhor você ficar lá para você não perder momento nenhum de tempo. Você ter todo o tempo que o mundo oferece. Porque para vir para o lado de cá, tem que ser diferente. Verdade. Porque outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem. Esta é a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós temos que cada dia estar atento. A palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se é assim, nós temos que andar buscando o conselho que vem de Deus. Amém. Não é? Tem que andar alicerçado na situação. Então, que Deus possa abençoar a cada um de uma forma grande e poderosa. Louvado seja Deus, que cada dia nós venhamos nos converter para esta missão que Deus nos incumbiu, que é necessário que nós venhamos se converter a cada dia. E não se aderir em religião, mas se aderir, se unir em Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor. Aquele que não tem barreira e nem tem impedimento para aqueles que eu amo e buscam em espírito e verdade. Ele disse, eu amo os que me amam e os que me buscam me acharão. Então, esse é o Deus que faz acepção de pessoas, mas para aqueles que eu busco. E aproveitando, estou vendo aqui criança também aqui nessa manhã, muito bom. Eu quero também lembrar para os amados irmãos também de uma outra mensagem que é falsa, viu? Outra mensagem falsa. Por quê? Porque o ensinamento dos dias que nós estamos vivendo é que todas as crianças delas é o reino do céu, mas isso é mentira. Isso é uma grande farsa mentirosa. Não se confunda não. Eu mostro 2 episódios que as crianças não escaparam. E se Deus não faz exceção de pessoas e Deus não muda, não é agora que ele vai mudar. Não é? A Bíblia nos relata acerca do dilúvio dos dias de Noé. Noé que só se salvou 8 pessoas, que seja Noé, a esposa
os 3 filhos e as 3 noras. Será que em todo mundo naquela época não tinha criança? Tinha ou não tinha? Tinha. Será que não tinha recém-nascido naquela época? Tinha ou não tinha? Mas a Bíblia relata que só 8 almas se salvou. E não tinha uma criança no meio dos que se salvou. Como é que a gente vai dizer agora que a criancinha pode deitar e rolar, que Deus vai perdoar? Não existe isso. A Bíblia nos mostra, nos afirma categoricamente que nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra foram destruídos. Nós não vemos a salvação de uma criança ali, porque era criança. Não. A Bíblia mostra a salvação para aqueles que creram e obedeceram a palavra de Deus. Então não se confunda. Não é à toa que o Senhor nosso Deus usa o grande sábio Salomão e diz para nós criar os nossos filhos no caminho que deve andar. Para até mesmo quando eles envelheceram, venham se desviar do seu descaminho. Então isso quer dizer que desde criança nós temos que instruir nossas crianças a andar no caminho do Senhor. Não é a gente deixar os nossos filhos, porque é criança, andar piriguetando por aí e aquela coisa deixar bel prazer, porque se morrer vai para o inferno sim. Essa é a verdade. Não tem quantidade de veneno para se comer para morrer. Você comer o veneno, você morre. Então, não tem negócio de dizer comer pouco, come muito. Comeu, morre. Traz o dano, traz. Então, se você, louvar seu nome, Jesus, também entrar na patifaria um pouquinho, você é contaminado pela patifaria também. Aí você não vai morrer fisicamente, mas espiritualmente, obviamente, se você permanecer naquela prática, você vai morrer sim. Porque lá no céu não entra pecado, irmãos. Amém? Amém. Lá no céu não entra pecado. Nós agora vamos aqui estar fazendo um ato muito forte. Por que, pastor, é um ato forte? É porque agora o batismo aqui, ele traz um símbolo de morte. Os que vão descer na água agora vão morrer para este mundo. E assim que ressurgirem da água, claro, estão ressurgindo. Quer dizer, ressuscitando outra vez. Glória a Isso é um Deus. símbolo muito forte. E o que quer dizer, pastor, nesse memorial? É quando você morre, os pecados foi. Quando você voltou, voltou purificado. Presta atenção. Presta atenção. Aí tem pessoas que se batizam, peca depois, aí corre e torna a se batizar. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque se você hoje está descendo nas águas para se batizar, você já tem conhecimento do poder de Deus, ao ponto que você já está agora correndo do perigo. É ou não é? Então, quando você ressurgir daí, você agora entrar na prática do pecado, você teve consciência, você está tendo consciência do que você está fazendo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus deixou explicitamente claro: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que quer dizer isso? Depois que nós conhecemos, se nós errar, nós leva sobre nós agora, por toda a eternidade, o nosso erro, porque fizemos consciente. Essa que é a verdade. E então vocês que hoje estão chegando para esse momento, tem que estar bem atentos. Vocês estão fazendo hoje um compromisso, não é com o pastor e não é com o Ministério Batismo e Ministério da Paz. Vocês estão fazendo um compromisso hoje com o Senhor Jesus. Amém. Tá? Amém. Glória E foi a Deus. Ele que deu a vida por mim, por vocês e por nós. Amém? Então eu vou pedir para vocês que vão se batizar, ficar aqui na frente, um pouquinho aqui, mais agora. Bem enfilado um pouquinho. Fica um pouquinho assim. Zélia, Bata uma foto ali também, você vai bater uma foto. Eles vão primeiro. Eu vou liberar. Acho que eu vou entrar. Proibido. Meu pai. Ele é proibido. Aí o jacaré pega ele aí, meu pai tem que fazer. Que jacaré? Jacaré. Meu pai teve que ensinar. Que é o jacaré. Assim, na termos de responsabilidade, criança não pode chegar na frente, porque vai nos ficar proibido. Deixa a criança fazer 15 anos. O negócio dela, deixa eu fazer 15 anos. Glória a Deus. Primeiro os menores. Primeiro os menores.